Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, espero que tenham aproveitado bastante o espaço do Coffee Break para conversas, trocas, fazer aquele network entre as organizações. Sempre bom ter um espacinho, um tempo a mais para essa conversa. Houve algumas perguntas que eu recebi durante o intervalo, uma sobre certificados. Obrigada. Certificados, eles vão ser enviados por e-mail, certificado de participação, então, só ao término do evento vão ser enviados e encaminhados para os e-mails de vocês. Amanhã nós temos mais tem a programação, também foi enviada por e-mail, mas eu repito, vão ter palestras, apresentações de casos práticos e o lançamento do livro que o Edson já fez a introdução hoje para vocês. Então, vai ser um momento bem especial para nós, um lançamento importante, né, um produto do Escritório de Processos, com a participação de vários especialistas, de vários servidores que contribuíram com a organização desse livro. Então, a gente está muito animado e bem orgulhoso com essa entrega do escritório. Eu gostaria agora já de chamar ao palco a nossa palestrante, a senhora Nicir Maria Gomes Chaves. Ela vai falar sobre cadeia de valor como instrumento de gestão de processos. Muito bem-vinda. A Nicir é PhD Student, Master, especialista, administradora, contadora, pesquisadora, professora e consultora em governança, gestão estratégica, transformação, inovação e ciência da informação. Ela é a atual presidente do International Institute for Governance, o IGOV, e presidente da BPMP do Distrito Federal. Nicir, muito bem-vinda, Santa Catarina. Obrigada. Deixa eu pegar o microfone. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu pensei que eu ia fazer a palestra depois do almoço e já vinha preparada para uma fala, dizer assim, poxa, depois do almoço dá um sono na gente sentar aqui. Mas, de qualquer forma, a gente parou para o lanche, né? E todo mundo estava muito alegre lá fora. Então, vamos agora chamar um pouquinho de atenção de vocês, tá bom? Eu sou servidora pública, a primeira coisa que eu tenho que dizer. Servidora Pública Federal, da extinta Receita Previdenciária. Hoje, a gente está na atual Receita Federal, como analista tributário. E eu tenho 38 anos de carreira, não preciso dizer minha idade, né? Eu não comecei com 7 anos. Mas tudo isso faz sentido. Por que a gente está aqui? Nos últimos 24 anos, de 38 anos, eu fui gestora. Assessora de gestão estratégica, de inovação, principalmente. Vivi fala muito sobre isso. Mas por que eu me tornei servidora? Não me tornei. Sabe que foi num embalado, assim, tinha acabado de ganhar minha filha, fazia 10 dias, eu já tinha feito a prova lá atrás, e fui chamada. Eu nem estava com vontade de ir assumir o cargo que eu tinha que assumir. Mas fui. E me apaixonei pelo serviço público. Vamos dizer assim, é uma responsabilidade com a sociedade, com as pessoas, do que nós fazemos, do que nós entregamos efetivamente e que valor que a gente gera para esta sociedade, para todos os usuários deste país. E, no decorrer da minha carreira, por 24 anos, eu fui gestora. Então, todas essas funções me deram a oportunidade. E eu gostei de ouvir muito aqui, olha, o secretário falou, o adjunto falou, a Edson falou, sem a alta gestão, a gente não faz nada. Então, quando eu assumi uma assessoria lá especial de gestão estratégica na Previdência Social, a única coisa que eu ouvi foi o seguinte, olha, você pode tudo, mas não contrata nenhuma consultoria.
Aí eu, poxa, melhor ainda. Mas eu posso contratar capacitação? Pode. Consultoria, não. E aí a gente nadou de braçada. Por quê? Porque eu preparei toda a minha equipe. Tudo que a gente queria aprender e precisava aprender, chegava até nós. E a melhor qualidade. Chegou a um ponto que tinha uma empresa muito boa, a Elo Group, que falava, Nici, a gente quer rodar um curso aí e quer experimentar vocês. Você aceita receber a gente? Ó, se for de graça, pode vir. Então, todos cursos bons que tinham, principalmente relacionados à gestão de processo, design, todos os cursos nós fizemos. Até mesmo nos certificamos. Tiramos certificação CBPP de profissionais de gestão profissionais de gestão de processos de negócio. Então, fez diferença? Fez. Quando eu tirei a minha certificação, deixa eu ver. Quando eu tirei a minha certificação, fez uma diferença em tudo que eu estava fazendo. E eu fiz junto com a minha filha. Minha filha tinha acabado de se formar em ciência da computação. Disse, vamos fazer? Vamos. Conheci BPM em 2005, mas eu já trabalhava com gestão de processo em 2001, na Previdência Social. Em 2001, a gente já falava de cadeia de valor. E agora que está no auge de cadeia de valor. Mas eu gosto muito dessa frase, que o modelo de gestão que nos trouxe até aqui não vai nos levar para frente. E a gente tem que pensar, mas modelo de gestão, o que isso tem a ver com o processo? E o que isso tem a ver com cadeia de valor também, né? Esse livro, se vocês pesquisarem pelo título, ele é navegável, dá para ler. Tá? É navegável. É em inglês, mas dá para traduzir pelo Translator, e por aí vai. Então, ele tem muitas questões. E aí, até falando assim, mas por que você escolheu tirar a certificação CBPP? Não foi a primeira. A primeira certificação que eu tirei foi de gerenciamento de conteúdo corporativo, ECM. Foram 2 fases, né? A fase practitioner e depois especialista. Foi lá que eu descobri o que eu já tinha conhecimento de BPM, de gestão de processos. Foi lá. Mas aí minha filha falou assim, mãe, então vamos fazer uma de coach? Vamos. Foi o curso mais chato que eu tirei de certificação, foi o de coach. E hoje eu percebo que é o que eu mais exercito, é o coach. Né? É algo de se fazer, é fácil? Não, não é. Nada é fácil. Mas a minha vivência, o meu dia a dia, é de pesquisar. Eu tenho, vamos dizer assim, sede de conhecimento. E não é à toa que, até hoje, eu estou em sala de aula, né? Eu já fiz 3 especializações, fiz 2 mestrados, agora estou fazendo doutorado. E não vou parar. Porque não é a metodologia que resolve a prática. É o conhecimento para construir a metodologia e colocá-la em prática. E aí transforma nos livros, né, Edson, que a gente produz pela prática, mas também pela academia. Muitas vezes eu ouvi falar, Nici, você é muito acadêmica, e não vou ser diferente. Mas eu tenho que ser acadêmica e prática. E nessa brincadeira, eu já atendi 260 órgãos públicos. Em tudo que você possa imaginar, em construção de cadeia de valor, gestão de processo, gestão de risco, gestão da informação corporativa, planejamento estratégico, orçamento, todas as disciplinas que você possa imaginar, que nós, no dia a dia, executamos. O que vocês fazem no dia a dia. Ok? E eu vou começar por aqui. Que cadeia de valor tem a ver com governança? Então, em 2021, surgiu a ISO de governança, vocês têm conhecimento disso, né? 37.000. Hoje, nós fazemos parte do Comitê Técnico 309 de Governança na ABNT. ABNT. A ABNT, nós fazemos parte de todas das discussões que tratam sobre governança. E está para acontecer uma que vai ser lançada daqui uns dias. Nós já estamos com 22 ISOs relacionadas à governança. Como a Vivi tanto falou aqui, estava discutindo para ela. E ISO de inovação? Tem 6. Qual dessas a gente tem um domínio, pelo menos, de uma? Que serve como referência internacional. Né? Mas o que é governança? O que é boa governança? Né? Há pouco tempo,
a gente estava colaborando com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado, porque eu já fiz cadeia de valor para tribunais de contas, Ministério Público, quase todos os ministérios, todas as autarquias, Estado, um Estado inteiro, que for de Goiás, um município aqui de Criciúma. Criciúma é de Santa Catarina, né? Bem, governança significa que uma decisão tomada por qualquer um de nós, que está na alta gestão, média gerência, né, tem que envolver o quê? A cultura da organização, a ética, as normas, todos os procedimentos do meu dia a dia, todas as informações, as pessoas. E, no final, vem falando sobre o quê? Os processos. Quem teve a oportunidade de ver a ISO, que saiu em 2021, como se governança nunca fosse começasse agora, né? Quem leu Platão, a República de Platão, sabe que governança já estava sendo discutida lá atrás, muito antes de Platão. Mas ele veio e bateu o martelo sobre isso. Olha, isso são os princípios e resultado de governança. Princípio primário. Qual é o meu propósito? Por que eu existo? Pergunte para vocês, que onde vocês estão. Por que o Estado existe? Por que minha área existe? Minha área de saúde, ou minha área de educação, ou minha temática constitucional existe? O princípio é o meu propósito. E a ISO nova que vai sair vai falar de propósito, e o segundo elemento, princípio fundamental, geração de valor. Geração de valor, o que é isso? Aliás, a ISO se aprofunda tanto nisso, que se a gente não aprender a lidar com isso, a gente nunca vai estar gerando valor. Ou nem entregando valor, que a gente acha que está entregando. Então, pegando esse princípio de propósito, geração de valor, vai sair a ISO 37011. Cuidado no seu propósito e cuidado com o que você gera e entrega de valor. Mas o que isso tem a ver com cadeia de valor? Porque é por meio da cadeia de valor, que eu entrego valor. E a gente sabe o que é cadeia de valor? Não. É um contexto novo para a administração pública, mas é mais antigo quanto à governança. Já se falava de valor lá atrás. Ok? Então, pegando isso, e pegando aqui também uma coisa que foi colocada assim, comece pelo porquê. Quem já leu o livro de Smile, né? E Sinek? Comece pelo porquê. Eu só fiz um incremento aqui, coloquei para quem? Para quem eu faço o que eu faço? Então, na maioria das organizações, tem conhecimento do que faz. Todos nós temos conhecimento do que faz. Como? Vai diminuindo o meu conhecimento. Para quem? Não temos clareza. E aí vem o porquê, né? Pouquíssimas organizações sabem por que fazem o que fazem. A gente entrega saúde. Bem, por que você faz o que faz? É uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos. E a gente começa a perceber que tudo que nós estamos falando aqui está relacionado a quê? A processos. O que eu faço, como eu faço, o que eu entrego, para quem eu entrego, processos. Execução de processos, né? Quem já sabe o que veio primeiro? O planejamento estratégico ou o meu negócio? O que vem primeiro? Na realidade, eu estou passando, tá? Pronto. O que vem primeiro? É meu planejamento estratégico ou negócio? A administração pública nasceu pronta, porque a Constituição de 88, né, a mais atual, mesmo com suas atualizações, traz lá tudo o negócio da administração pública. Tudo que trata sobre as políticas públicas. Está lá na Constituição. Tudo. Só que nas organizações privadas é diferente. Ela começa definindo o negócio. Eu quero ser isso. E a gente já discutiu o negócio aqui. Para falar a palavra negócio, há pouco tempo a gente era impedida. Não, negócio não é... Nós não fazemos negócio. Nós não temos clientes. Até isso, a gente tem que pedir permissão para falar no setor público, né? Nós não temos negócio, nós não temos cliente. Mas, olha só, Osterwald, quem já leu um livro chamado Business Model Generator, Inovação em Modelos de Negócio? Foi ele que me abriu a mente para falar sobre geração de valor. E ele tem um outro livro, Design de Proposição de Valor, um livro inteiro que fala sobre valor. E a gente quer aprender valor,
aqui dizendo, nós estamos gerando valor quando a gente entrega uma tecnologia, né? Quando a gente tem um serviço digital. Não, valor não é bem isso. E aí, neste livro, ele transforma questões mais pontuais. Quem conhece o Canvas modelo de negócio? Um quadradinho que você consegue levantar todas essas questões, começa olhando para o meu cliente, tira, né, discute melhor o que você quer fazer. Me apropriei disso também para criar uma metodologia de construção de cadeia de valor. Tá? Lógico, o Stefaldi, quando ele lançou esse livro, você tem muitos casos lá, muitas experiências, e você tem que mergulhar neles de forma diferente. Então, ele fala assim, a primeira coisa que você tem que fazer é mapear seu ambiente. Mapear o ambiente, o que é? Entender como e compreender como a minha organização gera valor. Depois, eu vou mapear meu negócio. Só que a administração pública já está definido o negócio, né? O negócio de saúde, o negócio de segurança, o negócio já está definido. Mas definido pela Constituição, não é implementado pela organização. Ela tem obrigações em fazer isso, o que legitima ela. Fica uma pergunta aqui no final, vou pedir a resposta de vocês. O que legitima a existência de onde vocês estão? Começa onde? Na Constituição. Depois pesquisa. Qual o artigo da Constituição, onde eu estou, na secretaria que eu estou, que me legitima a existência? A Constituição Federal, que se replica na estadual. Tá? E depois ele vem no modelo de negócio, perguntar que valor que eu gero, que compreensão que eu tenho que ter, que meu negócio, o que eu faço, gera valor. E, por fim, não menos importante, para quem a gente gera valor? Qual o propósito dessa pessoa que gera valor? Tudo aqui está gerando em forma de geração de valor. E é o que a ISO mais fala. Tá? E aí, sobre ambientar-se, entender, não é só entender o mercado, porque o setor público, se a gente for analisar, ele já está pré-definido, né? Mas a gente tem que fazer comparações com quem? Com outros países. Como é que funciona lá? Se aqui não funciona bem, vamos ver quem funciona bem para mim poder buscar novas formas de fazer acontecer. Né? Isso vai impactar em algumas coisas? Pode impactar em mudanças, como acontece em qualquer país do mundo. Okay? Além disso, a gente pegou todo o material que tinha sobre Canvas, modelo de negócio, e fez apenas uma pequena adaptação, não para o setor público, eu acho que vale para todos. É este último, legitimidade. O que me legitima? O que faz eu fazer acontecer dentro da minha secretaria, dentro da minha unidade organizacional, aquilo que eu opero no dia a dia, onde é que está escrito que eu faço e que me legitima? Né? Então, pegamos esses elementos, né, em mais de 260 órgãos públicos, e a gente aplicava essas entrevistas, perguntando cada um desses tópicos. Quem são os meus segmentos de usuários? Quais são os serviços que eu entrego? Que proposta de valor eu gero desses serviços? Que relacionamento que eu tenho com o cliente? Por aí vai. Mas, olha, que processo-chave minha organização tem? Que recursos-chaves a minha organização tem? E recurso não está a ver só a parte financeira, não. Pessoas capacitadas, né? Tecnologias. E que parceiros eu preciso para entregar os serviços? Eu tenho mapeado isso, levantado isso, e vai continuar a pergunta. O que me legitima? Onde começa o meu legítimo? E o propósito, a proposta de valor, tem a ver muito, muito, muito forte com aquilo do conjunto de serviços que eu tenho e que, por meio desses serviços, eu gero valor e entrego valor. E a percepção de valor é do usuário, não é minha, não é o meu resultado. Aí que vem a diferença. Se eu pego um conjunto de serviços que somados, vou dar o exemplo da Previdência, somados, por exemplo, eu tenho um processo que trata de reconhecimento de direito, um processo, não é um macroprocesso. Nesse reconhecimento de direito, eu tenho aposentadoria, pensões, auxílio-reclusão, auxílio-doença,
salário, maternidade e outros serviços. Desse conjunto de serviços, um dos valores que nós levantamos, considerando que a Previdência Social está em todos os municípios, 20 mil, né, municípios com 20 mil habitantes, a Previdência, ela gera uma proteção social. Eu quero proteção social, é o que eu quero, é a proteção social, não é o que a gente tem de resultado. Então, proteção social é um valor da Previdência Social, um dos. E está vendo a diferença? Não é a aposentadoria entregue em tempo ágil, né? É certa, para pessoas... Não, isso é o meu resultado, que tem que entregar serviço de qualidade, tudo. Mas é aquilo que eu desejo, é a necessidade dos nossos clientes. Bem, depois disso, a gente vem aqui com o conceito de cadeia de valor, que não é novo. Na minha pesquisa de mestrado, do meu segundo mestrado, eu levantei mais de 6.700 artigos para capturar o que eu queria construir, que agora eu estou levando para o doutorado. O que é geração de valor, o que é cadeia de valor, o que é arquitetura de processo. Gente, vinha tanta coisa, mas nunca era aquilo que a resposta que eu estava buscando para aquilo que eu quero desenvolver. E a cadeia de valor é isto, simplesmente tudo que nós fazemos na nossa organização para um beneficiário e que nós geramos valor de tudo que nós fazemos para um beneficiário. É quem está lá fora que está recebendo isso, não é quem está aqui dentro. Logicamente que a gente não pode perder isso aqui, ó. Essas definições vão impactar os nossos resultados, a nossa maneira de ver, de fazer acontecer e melhorar continuamente. Tá? Então, sim, conceito antigo. Engraçado que esse conceito, se eu não me engano, está no Guia de Indicadores de Desempenho, produzido em 2010 pela Universidade da França com o Ministério do Planejamento. Se vocês precisarem. E a base de construção de indicadores é na cadeia de valor. E quando é que a gente constrói indicador? No planejamento estratégico. E, na realidade, o indicador nasce nos processos. Tá ok? Bem, essa é a cadeia de valor de Porter. Há poucos dias eu estava dando uma aula sobre a cadeia de valor de Porter, porque não é cadeia de valor integrada, é cadeia de suprimentos. Por que suprimento? Porque é cadeia logística. Eu estava dando uma aula numa universidade lá, que na área de saúde, né? E a saúde tem essa questão, né, de manter as compras de remédio, materiais, é imenso esse contexto, né? Então, quando eu estava dando aula, eu disse, olha, vocês querem que eu fale sobre cadeia de valor de suprimentos, não de cadeia de valor integrado. Suprimento é uma parte da logística da organização, uma partezinha. Agora, imagina a cadeia de valor integrada. Tá? Então, Porter, ele começou bem, é isso mesmo, era aquela época, isso tem a ver com o parque industrial, mas isso aqui não é uma cadeia de valor integrada, é uma cadeia de suprimento. Tá, ok? Mas é 85, e nós já estamos em 2025, já faz muito tempo, as coisas... Hoje eu falo isso, amanhã talvez já evoluiu o que eu falei, né? E aí, a gente pergunta, e quando é que a gente começou a falar sobre esse assunto no setor público, nas organizações públicas? Em 2005, eu vou mostrar já, a gente já falava sobre isso. Mas a Fundação Nacional da Qualidade, ou melhor, o Sistema de Gestão da Qualidade, já apontava que nós tínhamos que ter pensamento sistêmico, como a Edson aqui falou. Esse pensamento sistêmico não é funcional, não é de estrutura organizacional. É como eu vejo a minha organização como um todo. É como se você sentasse numa nuvem e olhasse para o seu estado e dissesse onde as coisas estão acontecendo, não importando quem é responsável ou onde está, mas o que é feito. Tá? Então, esse conceito aqui é antigo também. Pensamento sistêmico, geração de valor, orientação por processo, e isso já estava também em 2005. 2005, no GES Pública. GES Pública morreu? Não.
ele se transformou em gestão pública, ou melhor, governança pública, no Decreto 9203. Mas governança é uma coisa, gestão é outra coisa, né? São coisas distintas que se completam, andam junto com as suas funções, né? Está aí, ó, gestão pública, geração de valor, pensamento sistêmico, se repete. E não sei se vocês sabem, esses fundamentos fazem parte daquela pesquisa, não é de maturidade, é pesquisa de avaliação dos mecanismos da gestão, né? Que é feito pelo MEG, que é feito pela Secretaria de Gestão, que os estados também têm aplicado. Ok? Bem, tudo isso para dizer o seguinte, e qual é o propósito da cadeia de valor? E por que é que ela tem que existir? Primeiro, o propósito dela é demonstrar que a nossa organização tem um nicho, tem um negócio, ou vários negócios, né? Porque o Estado tem muitos negócios, cada secretaria é um grande negócio, que o conjunto disso, de forma hierarquizada, vai gerar valor. Vai ter um conjunto de macroprocessos. Mas o que é isso? Conjunto de processos, o que é isso? E, olha, ela vai ser também a chave de a gente identificar algumas falas que eu vi aqui. Por que eu priorizei tal coisa? Por que eu estou achando que isso vai ser feito primeiro, coloco na fila, e depois não é isso que eu deveria ter colocado? Alguém já pensou que, se eu tenho uma cadeia de valor, analiso a criticidade dos processos da cadeia de valor, eu não vou priorizar isso? Vou ter que priorizar. Se está o caos, vou ter que priorizar. E vou priorizar para o planejamento estratégico, seja para onde for. E, quando eu falo de planejamento estratégico, é porque ela vai ser um referencial para o planejamento estratégico. E isso já está dentro do próprio manual técnico de plano plurianual. Não sei se vocês já sabem. Plano plurianual tem como um pré-requisito, você tem cadeia de valor? Você tem cadeia de valor para fazer o planejamento estratégico também? Você pode integrar o planejamento estratégico com um plano plurianual? Eu acho que um dos poucos órgãos que já fez isso foi a Previdência Social. O nosso mapa estratégico era o nosso plano plurianual. Por que a gente tem dois instrumentos com a mesma função, planejamento? Né? E está na lei 10.180, planejamento, orçamento, investimento estratégico. Ok? E aí vem, e o que isso tem a ver com gestão de processos? Tudo. Cadeia de valor tem tudo a ver com gestão de processos. Aliás, é algo que, embora no Guia Corpo Comum de Conhecimento, conhecido como CIBOC, né, ele não enfatiza tanto quanto. E a gente vai ter que provocar isso, viu, Vivi? O tanto quanto a relevância da cadeia de valor no BOC. No BOC, quer dizer, de BPM. Porque a gente só enxerga BPM, gestão de processo de negócio, aqui. Mapeamento, modelagem. A gente só olha para isto. Mas é muito maior do que isso. É uma forma, inclusive, de inspirar e empoderar todos vocês. Aí eu vou fazer um link com a Vivi, para ir escalar inovações, para transformar a sua organização. Olha lá. Então, não é modelar. A gente vai chegar lá. Mas, antes de chegar lá, a gente tem que entender como a gente vai transformar não o processo, mas a nossa organização. E aí, olha só, facilitar a cooperação. Ninguém faz nada sozinho, gente. Ninguém. Eu dependo do outro que está do meu lado, daquela seção que está lá, daquele setor, porque o meu processo não nasce só comigo. E talvez eu nem seja responsável por ele só está passando por mim. Qualquer execução. Aí, sim, eu vou modelar esses processos. Então, a gente tem que quebrar essa máxima que BPM não é modelagem. Ele não é só modelagem. Ok?
Bem, dito isso, eu também tenho que trazer um debate aqui, e Vivi está muito certa quando a gente tem que aculturar, trazer a cultura de inovação. E é o simples que a gente precisa no momento, não é o de inventar, né? E não sei se vocês sabem, a ISO 56002 é a primeira, mas tem 6 ISOs de inovação. 6. E, por incrível que pareça, há pouco tempo, estava falando aqui, tem uma organização que chama GIMI.org, GIMI.org, que certifica você em inovação, em todas as ISOs. Então, se existe uma organização dizendo, puxa, você tem que buscar, saber como inova, saber como faz diferente, como isso pode melhorar o seu dia a dia. E quando a gente fala do nosso dia a dia, gente, é o dia a dia nosso mesmo, não é só do trabalho, não. Sabe por quê? A gente acha que governança é só para governos. E governo é governança. Governança é para a nossa vida também. Que valor eu estou fazendo, ou estou agregando, né, ou agregando, que é diferente de entregar, no meu dia a dia profissional, organizacional, ou no meu dia a dia, vida, família. Que valor nós estamos fazendo? Então, governança é para todos nós. Se a gente pegar a governança e dizer que isso é só para o gestor, não é. Gerar valor não é só para o gestor. É das nossas vidas. Tá? E temos que olhar também para o sistema de gestão da qualidade. Puxa vida, o que é isso? Também é outro, ou melhor, já está chegando a 14 ISOs do sistema de gestão da qualidade. E é uma ISO, uma das primeiras, né, que surgiram, e que hoje você tira como auditor líder de gestão da qualidade. Você tira uma certificação para isso, para perceber melhor o que ela pode beneficiar seu ambiente de trabalho. Ok? E, para a gente, uma frase que eu não estou terminando, eu só estou começando, mas os outros slides vocês vão fazer leitura que são próprios, que vocês conhecem, né? Mas eu prefiro e gosto muito dessa frase que eu construí com peças conjuntas, vamos dizer assim, né? As grandes mudanças no mundo estão transformando a vida e o trabalho das pessoas. Veja aí. Quem é que não pode, quem é que tem que se afastar de IA? Ontem eu estava numa sala de aula, que eu comecei a fazer um curso de IA. Não foi só de IA, não, é um pacote imenso. Tinha um senhor de 82 anos. O que me chamou a atenção em fazer o curso foi que, assim, olha, é de 12 a infinito anos. O que me chamou a me inscrever no curso foi isso, de 12 a infinito anos. Então, eu vou fazer. Eu não estou no infinito ainda, e não quero chegar no infinito, quero continuar. E, olha só, as organizações precisam de mudanças simultâneas e consonantes em processos, cultura e tecnologia. Toda a vida vai pegar processo. Toda. Para permanecer competitiva. Nós não temos que competir com ninguém. Temos. Com a própria sociedade. Eles estão exigindo de nós melhores entregas. Eles estão exigindo da gente. Eles estão ficando espertos também, né? Quem é que não tem um celular? Que quer dar 2 toques e se aposentar? Eu gostaria. Aliás, eu não queria dar nem um toque. Eu queria que me dissesse assim, você já pode se aposentar. Eu já posso, desde 2015, sabe? Mas eu estou aqui. Desde 2015. Mas é por causa da produção do conhecimento que a gente não deixa. Por meio da geração de valor. Então, assim, se a gente quer se manter bom no que faz, continue fazendo melhor. E envolva processos, tecnologia, e amplie essa questão, a questão da cultura que falha em todos os aspectos. Implementar a cultura de processo é difícil, implementar a cultura de inovação é mais difícil ainda. Imagine implementar qualquer coisa, porque a mudança assusta. Mas não dá para mais ficar assustado com mudança, não, viu?
Porque o que a gente está fazendo aqui hoje, mais tarde, talvez um IA descreva tudo que eu estou fazendo, se tivesse alguma captação. Mas vamos lá. De 2009 para cá, eu consegui atender 260 órgãos públicos, né? E isso aqui é uma dos ciclos de vida de BPM que eu criei à medida que a gente foi executando, experimentando, executando, experimentando. Eu estou agora no Ministério de Minas e Energia. Você sabe qual é o tamanho do Ministério de Minas e Energia? Vocês fazem ideia? Só de normas que a gente analisou, tem 160. Eu estou falando só de decretos e de leis, além da Constituição Federal. 160. Acho que foi o maior órgão em termos de normas que eu já analisei para montar a cadeia de valor. Tá? E a gente acabou criando esse ciclo aqui. E onde é que está a cadeia de valor, gente? Está lá depois da política implementada, metodológica de gestão de processo, começa declarando o meu propósito por meio da cadeia de valor. Está aqui o ciclo de vida. E ele está bem experimentado, tá? Quando eu falo experimentado, bem testado, como diz o outro. Rodando, 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 né? O que nós menos rodando foi o último, controlar o desempenho de processo. Mas isso vai na lógica de o indicador nasce aonde? Na cadeia de valor. Não é no planejamento estratégico. Aí, se eu elejo aquele processo crítico da minha cadeia de valor e levo para um objetivo estratégico, quem é que vem junto? O indicador. Eu não preciso construir lá no mapa estratégico, porque tudo que está no mapa estratégico, uma mágica feita por Kaplan e Norton, né? Um único quadro com tudo, mas também uma mágica agora, a gente ter um único quadro todos os nossos processos, né? Ele dizia que nasce dos processos críticos. É isso. Nossa cadeia de valor, nosso mapa estratégico são os meus processos críticos, mas eu escrevo de outra forma, né? Uma forma mais estratégica, para dizer, mais direcionadora. Ok? Bem, para construir a cadeia de valor, nesses longos anos, e que, inclusive, eu trouxe aqui, não sei como é que vai fazer esse sorteio, tá, Edson, mas aí depois vocês falam. Eu estou na terceira coletânea, e até fevereiro vai sair mais 2, com a quarta e a quinta. Aqui, ó, você vê uma lista de nomes. A maioria é servidor público, com seus cases. Cada um eu coordeno essa coletânea, e esses cases, do dia a dia deles lá, relacionado à BPM. E a gente vai colhendo essas informações. Eu mando um link para vocês depois, que ainda a gente está consolidando, tá, Edson? E aí vocês vão ter tempo ainda de se inscrever. O que eu quero dizer é que existem 3 conceitos que, aí eu vou falar de BPM para vocês na linguagem de vocês, que a gente tem que dominar, e vocês já dominam. É classificação, características e arquitetura. A nomenclatura, vixe, não me desceu bem. Mas vamos ver como vocês dominam? Olha só. Em qualquer organização, em qualquer literatura, esses são os 3 tipos de processo. Existe processo finalístico, que é aquele que sustenta o nosso propósito, que gera valor. Existem processos gerenciais que têm uma visão mais ampla e sistêmica, e tem os processos de suporte. Algum processo de suporte? Sim, todos. Aliás, tem uma pesquisa no BOC, no CIBOC, que fala o seguinte, na maioria das organizações, e foi pesquisa entre países, tá? 70% são processos de suporte. 10% são processos gerenciais. E 20% são processos finalísticos. Mas eu sou pequenininho assim. Não, você é o maior. Mas você precisa de mais processos de suporte para te sustentar. Não vamos perder isso de vista. Tá? Outro elemento são características. Todo e qualquer processo de trabalho tem um usuário. E essa palavra usuário não é minha. É da Lei 3.460, de proteção e defesa do usuário. Tá? E está lá, a carta de serviço está lá também, nessa lei. Né? Então, tem um usuário que vai bater na minha porta e pedir, eu quero esse serviço.
E que valor eu estou gerando para ele com aquele conjunto de serviços? Todo processo também tem um responsável. Na época, eu falei dono. E, numa reunião grande, que estava o ministro, o secretário, não chama de dono, porque servidor, quando fala que ele é dono, ele leva a cadeira, leva os móveis, leva tudo para onde ele for. Então, chama de responsável. Então, a gente não chamava de dono por este motivo. Responsável por quê? Quem é que toma conta aqui do processo de pessoas? Tem alguém que toma conta. E que vai melhorar ele sempre. Quem é que não toma conta aqui do processo da saúde, da educação? Sempre tem alguém que tem que tomar conta, valorizar o seu processo, a entrega do seu serviço, melhorar ele sempre. Tá? E tem os atores, somos todos nós. Até o usuário que bate na nossa porta, ele é um ator, porque ele executa, pedindo o que ele quer, se ele vai ter que estar com recurso lá na frente ou se não vai. São elementos essenciais, vocês conhecem todos eles. E o último, não menos importante, mas, de uma certa forma, com peso, ele trata da arquitetura. Existem 2 níveis. A arquitetura de negócio, que é bem elevada, é o quê do meu negócio, e a arquitetura de processo, que é o como o meu negócio faz e é executado. E são esses elementos que desdobram, tá? Que é desdobrado. A gente não encontra em normas, gente, se a gente for analisar as nossas normas, a gente encontra muito mais atividades, tarefas. Quando eu analisei o Código Tributário, por exemplo, era tanta tarefa que tinha no Código Tributário, e eu querendo chegar lá em cima, nunca chegava. Até a Constituição Federal tem muitas tarefas, muitas atividades. Raríssima a norma, decreto, lei, Constituição, tem macroprocesso. Raríssimo. Para dizer que não tem, eu vou dizer um que tem: saúde. Saúde apresenta claramente quais são os seus... E eu sei disso mais ainda, porque eu fiz Anvisa, fiz Secretaria de Saúde, lá no DF, estou com outro movimento aí de saúde nas escolas, nas universidades, que estão desenhando cadeia de valor, e a gente percebe onde isso acontece. Então, a arquitetura vai nos ajudar a agrupar de baixo para cima, nunca top-down, sempre bottom-up, agrupo de baixo para cima. E nasce onde isso? Do que me legitima. O que me legitima? Está na lei, está na Constituição. E, para concluir, bem rápido, desde 2001, mas efetivamente em 2006, eu já fazia pesquisa do Decreto-Lei 200. Alguém conhece aqui o Decreto-Lei 200? Ok? É o que começa com a reforma administrativa, né? Então, desde 2001 eu fazia isso, mas em 2006 eu lancei um artigo, depois 2009, e fui atualizando, e tenho um artigo aqui sobre os sistemas estruturadores da administração pública. Ele começa no Decreto-Lei 200, mas também está presente no artigo 37 da Constituição. Tá? Então, eu fiz esse estudo, e, nesse estudo, eu apliquei que processos dos estruturadores são gerenciais, que processos dos estruturadores são suporte. E onde estão os processos finalísticos? Na Constituição. E que a maioria deles, com exceção de 3, eu já posso dizer, porque eu fiz, Defensoria Pública não tem, Conselho Nacional. Saúde tem Conselho Nacional? Educação tem Conselho Nacional? Todos têm Conselho Nacional. O que não tem é Tribunais de Contas, Defensoria Pública, e, pelo que eu sei, as assembleias também não têm, o Legislativo não tem. Tá? Bem, com base nesse estudo, analisando todos os normativos, o último que eu analisei foi inteligência, lá na ABIN, quando a gente construiu cadeia de valor, inteligência. Analisando cada um desses normativos, a gente chega aqui, na cadeia de valor integrada, que eu chamei, no primeiro momento, de cadeia de valor integrada do Estado brasileiro. Concorda comigo que o que me legitima, saúde, está em que artigo? 196?
na Constituição, dele desdobra a Lei 8080, que depois desdobra num decreto, que depois tem que ser aplicado nos estados, que tem que ser aplicado nos municípios. O que muda é quem entrega. Nem todos, logicamente, tem a ver com, assim, eu sou independente, financeiramente, gestão, administrativamente, nós somos independentes. Mas tudo nasce da Constituição, que desdobra na Constituição Estadual e que continua sendo baseado na lei federal. Tá? Então, todo esse estudo que eu fiz, tanto da Constituição Federal, que eu já perdi a conta de quantas vezes eu li, estudando para a construção da cadeia de valor, cada um desses elementos que estão aqui não são macroprocessos, são macrofunções constitucionais. Saúde, educação, segurança pública, ciência e tecnologia, tributação, as atividades essenciais da justiça, que são quase que os mega capítulos que estão na Constituição Federal, que, consequentemente, nem tudo desdobra para a estadual. E os municípios têm Constituição? Não, mas têm lei orgânica, decorrente da Constituição Estadual. Tá? Então, ficou isso. Bem, por que é relevante a cadeia de valor? Quando eu estava na CGU, na Controladoria Geral da União, esse aqui é meu último slide, a gente ficou 4 dias de imersão, do lado de cá tinha eu, do lado de lá tinha 2 pessoas, uma da área de planejamento, outra da área de inovação. Por que eu tenho que fazer cadeia de valor? Põe um slide aí para você nos convencer que a gente tem que se envolver. Então, a gente se reuniu 4 vezes, de 4 horas, cada encontro tinha 120 pessoas, fora os que estavam nos estados, né, sendo via câmera. E ele perguntou, coloca, por que eu tenho que fazer isso? Por que não basta só o mapa estratégico? Por quê? Porque o mapa estratégico vai tratar de visão futura. Cadeia de valor trata do que é o que eu sou, o meu negócio. Ela é perene. O que muda é como eu entrego o meu negócio. Mas não muda, porque se mudar, a Constituição tem que mudar. Então, isso vale para quase todos. Né? Então, por que eu tenho que fazer isso? Porque ela é o único instrumento que vai me dar visão sistêmica, ela que vai gerar e entregar valor, e por aí vai. Ela que vai efetivar as políticas. Olha só, daqui eu gero a carta de serviço da cadeia de valor, viu, gente? Eu fiz uma análise da Anvisa, por isso que eu sempre estou na Saúde. A Anvisa tinha uma carta de serviço, 302 serviços, 301 serviços. Né? Mas a maioria que estava lá era atividade. Não era o serviço ponta, a ponta, tá ok? E aí, tudo isso chegou a resumir a 32 serviços na Anvisa. Serviços mesmo, que o cidadão vai lá e bate na porta. Tá? Ela nos ajuda na estrutura dos mecanismos organizacionais ou de governança. Estrutura organizacional orientada a processo, acabei de fazer no TCE, um TCE de Pernambuco, cadeia de valor, estrutura organizacional orientada a processo. Ela nos ajuda na avaliação de risco, na análise de custo, no dimensionamento da força de trabalho, tudo base para a cadeia de valor. E ela é o principal referencial para o planejamento estratégico. Tá? Tem uma frase que eu costumo dizer, e para terminar aqui, que nós estamos conversando, é o seguinte, de Montesquieu, só se conhece o que se pratica. Então, uma frase curta e que movimenta a gente. Então, para mim ter conhecimento disso, que vai valorizar e aprimorar o meu trabalho, eu tenho que praticar. E aí eu me aprofundo no conhecimento. Ok? Obrigado, era isso. Fiz no meu tempo, né? Que brilhante ouvir a Nicir mais uma vez. Só tinha acompanhado, né, o trabalho dela online,
mas essa união da prática com o conhecimento acadêmico foi brilhante. Que bom te assistir. Queria convidar o Edson, coordenador do Escritório de Processos, para entregar o certificado de palestrante da Nicir. Bom, pessoal, queria falar duas coisas, né? Ao longo do processo de capacitação que a gente teve, né, eu falei muito para vocês sobre isso, né? Então, aqui é bom, né, que tem outra pessoa com uma vasta experiência também para trazer essas informações e para conseguir sintetizar tudo o que eu venho falando aos poucos, né? Que no nosso treinamento foi muita informação e nessa informação, quando a informação é demais, ela se torna desinformação, né? Até a gente conseguir estruturar tudo isso de forma continuada na visão que a gente tem. E isso está muito imbricado no que eu venho falando e tentei colocar no Manual de Gestão Estratégica, né? Gestão de Processo de Negócio do Setor Público, que a gente utiliza. Mas agradecer a presença aqui e dizer que ela nos brindou com 3 livros, que amanhã a gente vai sortear entre o pessoal, tá? Valeu. Bom, muitas coisas imperdíveis para amanhã, né, pessoal? Então, só para lembrar, amanhã, 13h, a gente retoma, né, nosso Proc Day com mais atividades, vários cases, palestra, lançamento de livros, sorteio. E vamos agora chamar para a próxima palestra, última do dia de hoje, mas super relevante. Convido o Ramsés do Santos Silva para proferir a palestra sobre inovação e o uso da inteligência artificial no setor público. O Ramsés é assessor especial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é professor, ele é membro do Comitê Internacional CISO da IC Council, consultor de segurança cibernética, pesquisador de IA aplicada e cibersegurança. Mais de 25 anos de experiência em processos críticos de tecnologia e ele é funcionário de carreira do CIASC, onde já atuou como vice-presidente de tecnologia, mercado e coordenador de segurança. Antes que eu esqueça. Com você a palavra. Obrigada, Ramsés. Obrigado, Carol. Obrigado, Edson, também, pelo convite de estar aqui. Pessoal, boa tarde ou quase boa noite já, né? Estão animados ainda ou já acabou a bateria? A gente vai falar de inteligência artificial, né? É um tema tão hypado, como chama, né, no jargão atual, que é difícil até de a gente falar. Porque se a gente pesquisa hoje de manhã, à tarde já saiu alguma outra notícia que a gente já não está sabendo mais. É uma guerra, né? A IA. A gente gerou uma guerra, quase como uma guerra fria mundial aí pela tecnologia. Mas queria tranquilizá-los, porque quem quiser os contatos estão aqui. Tinha acho que um QR Code que vem depois, ou está no final. Mas aí tem contato do LinkedIn lá para quem quiser também. Eu estou no Estado desde 2015, né, mas já trabalho na área de tecnologia desde 98, 99, mais ou menos. Já não vou falar por onde eu já passei, até porque denuncia a idade. Mas trabalho com segurança cibernética, trabalho com governança, a parte de gestão já há bastante tempo. E inteligência artificial, desde a nossa primeira pesquisa e publicação lá em 2002, mais ou menos, 2003. Tá? Mas, para tranquilizá-los,
a inteligência artificial ela já está aí há muito tempo. A gente está falando aqui de inovação. Eu trouxe para vocês o conceito de inteligência artificial, só para a gente deixar todo mundo aí na mesma página, para a gente não perder. Ele é comum já para quem já me viu falando sobre o tema, mas eu gosto sempre de repetir, porque é importante, da mesma forma que, quando a gente fala de governança, sistemas de normas e tudo mais, a gente acaba sempre trazendo o conceito de risco. Aqui é importante que a gente traga o conceito de inteligência artificial. Ele é um conceito que não tem unanimidade no seu surgimento, mas o que é mais aceito é da década de 50. Inteligência artificial é a ciência e a engenharia de produzir máquinas inteligentes. Abre um leque gigantesco para a gente interpretar isso, né? Quem teve a oportunidade já de visitar o Museu da História da Computação, fica na Califórnia, lá tem uma área só, estamos falando de museu, tá? Lá tem uma área só de inteligência artificial. Interessante, né? Desde o primeiro chatbot, tá? Até uma área só do Alan Turing, né, que criou o conceito do teste de Turing, que hoje as inteligências artificiais já passaram pelo teste de Turing, né? Quem aí conhece o teste de Turing? Legal, quase todo mundo, né? O teste de Turing é um teste que você faz algumas perguntas sem saber quem vai responder, né? E se você não conseguir distinguir quem respondeu para você, se é um humano ou é uma máquina, a inteligência artificial ela passou pelo teste de Turing, então ele falou que nenhuma inteligência artificial seria capaz de transpor esse teste, a gente sempre identificaria, e hoje em dia já não acontece mais. As inteligências artificiais elas já conseguem, né, nos enganar, né, ou nos enganar entre aspas, ela já consegue atuar, produzir um sistema. Eu gosto mais do segundo conceito, né, que é a capacidade de uma máquina para imitar a inteligência humana, incluindo a capacidade de aprender, de resolver problemas. E eu gosto principalmente de resolver problemas, tomar decisões como nós tomaríamos, com base no contexto, né? Ou seja, a gente pega um contexto e consegue fazer com que uma máquina, um algoritmo, tome a decisão como o comportamento humano, como o ser humano faria. Isso é inteligência artificial. Tem N técnicas que fazem isso. Não é só a IA generativa. Hoje, a IA generativa ela fez com que a gente tomasse ciência ou tomasse contato direto com essa tecnologia, porque facilitou o nosso dia, o nosso dia a dia, porque ela fez com que a gente interagisse com a tecnologia direto em linguagem natural. A IA generativa ela fez isso. Por trás daquilo tem um conjunto de tecnologias e de técnicas de inteligência artificial que compõem aquilo ali. E hoje a IA generativa ela já não é mais só a IA generativa, né, conversacional. A gente tem N outras tecnologias. Eu trouxe uns casos práticos aqui para vocês. Quando a gente vem para cá, a gente pensa, né, o que a gente pode fazer para valer a pena, né, o tempo que a gente está aqui. Então, trouxe alguns casos práticos de dia a dia, de uso de inteligência artificial no dia a dia, mais para o final do nosso papo de hoje, tá? Então, a inteligência artificial ela é mais uma revolução, assim como a gente já teve N revoluções ao longo da nossa história, né, ao longo da história da humanidade. Não, o mundo não vai acabar, não, os empregos não vão acabar, não é assim que funciona. A gente sabe que a gente gosta, né, a gente estava brincando ali no café, que o que tem graça mesmo no dia a dia é a discussão. Então, um jogo de futebol sem incerteza não tem tanta graça, porque acabou, você comemora, depois não tem mais discussão. Agora, se marcou um pênalti que não era e não marcou o que era, tem a semana inteira para discutir e, de repente, décadas, né, principalmente se for jogo de título. Então, a mesma coisa na tecnologia. Se a gente não tiver uma polêmica para estar sempre nutrindo, né, que a gente chama do hype do momento, da buzzword, não tem graça, né? Ela passaria despercebido. E, normalmente, esses conceitos eles vêm de forma muito, muito forte, né? Se a gente tivesse alguns anos atrás, aqui, 2, 3 anos atrás, aqui, estaríamos falando de internet das coisas, blockchain. Parece que a gente tinha que enfiar blockchain em tudo, né? Quem lembra disso? Quem conhece alguma aplicação que usa blockchain hoje, né? Parece que todas tinham que ter, né? Se não tivesse uma aplicação, todo mundo tinha que dizer, pô, tem que ter blockchain, porque é seguro. Não, blockchain não é sinônimo de segurança, ela depende, a aplicação é uma tecnologia caríssima. E a gente está falando de outra coisa que é caríssima. A inteligência artificial ela é caríssima hoje. No modelo de
de linguagem que a gente tem aqui, LLM, de linguagem de larga escala, é caríssimo, né? O poder de processamento que a gente tem hoje, para solucionar problemas, custa caro. No dia a dia, como a gente está ali, que a gente não paga nada, né, financeiramente falando, porque está ajudando a desenvolver os modelos e tal, parece que é palatável, palpável para qualquer aplicação. Não é, certo? Não é. Então, a gente trabalhar, e por isso que é importante toda a temática que foi vista até agora aqui, né, do mapeamento do processo, de a gente entender o propósito, né, de quais são as perguntas que têm que ser feitas, para que aí sim a gente comece a utilizar a tecnologia. Porque senão parece que a tecnologia é milagrosa, né? Parece que eu vou usar blockchain para tudo, e não vou. Não vou. Eu lembro do pessoal discutindo, né? Vamos botar blockchain no sistema de governo, porque tem que ter seguro, que não sei o quê. A minha base de pesquisa lá atrás é segurança e sistemas distribuídos. Né? O primeiro capítulo do livro mais clássico de sistemas distribuídos, ele fala exatamente, né, das premissas que você tem que levar em consideração para adotar um sistema distribuído. Porque é caro você ter um sistema distribuído. Um sistema que não tem uma centralização custa caro. Computacionalmente falando, em termos de complexidade, em termos de custo. E blockchain nada mais é do que um banco de dados distribuído, que não tem um dono só, todo mundo é dono, né? Então custa caro. Se o governo já é centralizado, por que ele precisa distribuir numa aplicação de blockchain? Mas eu quero garantir segurança. Assina digitalmente e garante a imutabilidade do documento e acabou. É isso que a gente tem que falar de tecnologia. E inovação é isso, né? A gente melhorar de forma eficiente, né? Porque se for menos eficiente, a gente não está melhorando. Tem que ser eficiente também. Não é só, melhorei o processo numa variável só. Eu vou fazer uma provocação para vocês. Então, a IA nada mais é do que uma outra revolução que vai compondo mais um pedacinho, né, dessa figura aqui. Né? Talvez alguns não tenham a referência, mas a gente está tentando chegar, né, por meio de várias ferramentas, a isso aqui. A IA é mais uma ferramenta para o nosso dia a dia. E a gente tem que saber como utilizá-la. Claro que é uma ferramenta bastante importante. Tem um livro que chama Economia da Inteligência Artificial, que é muito bom da gente ler. E eu vou fazer um gancho. Deixa eu ver. Ok. Eu vou fazer um gancho depois, com a curva do crescimento exponencial e da inovação, que aí vocês vão entender o conceito direitinho. Tá? Mas só para a gente ter uma contextualização do mercado, esse é o volume de dados gerados globalmente até 2025. Então, a gente tem um comportamento bastante interessante, né? Se a gente for olhar de longe ali, um comportamento exponencial de crescimento da produção de dados. Isso, junto com o poder computacional, é o que proporcionou o que a gente tem hoje da inteligência artificial, porque as técnicas todas, né, foram evoluindo, e por meio desse conjunto de dados e por meio da capacidade computacional, a gente tem o que a gente tem hoje. Os modelos, os treinamentos, né, a capacidade de escala, de coletar esses dados estarem disponíveis para a gente, é que permitiu com que a gente estivesse no modelo que a gente está hoje, utilizando a inteligência artificial generativa, né, de forma tão abrangente. Tá? Aqui a gente está com uma expectativa, né, do mercado de inteligência artificial. Quem acompanha mercado sabe que aqui tem gente que fala que é uma bolha. Semana passada o mercado mergulhou, dependendo do que você fala no mercado. Então todo mundo está apostando muito nesse mercado de IA. Tem uma aposta de crescimento absurdo. Tem gente que fala em bolha, mas no fim do dia, o que eu gosto de analisar? Quem é pesquisador aqui, ou quem principalmente economista, usa muito esse termo, né? Quem conhece o termo ceteris paribus, né? Esse é o termo que a gente usa para conseguir analisar alguma coisa, cientificamente falando, ou na economia, quando a gente quer avaliar o efeito de alguma coisa no todo. Ceteris paribus, vem do latim, se o resto todo ficar como está. Então, se eu mexer nesse parafuso sem mexer em mais nada. Claro que isso muitas vezes é hipotético, porque mexendo aqui, automaticamente a gente tem influência em todo outro cenário. Então, quando a gente vê
pessoal falando de inteligência artificial, que vai acabar a água do mundo, que eu não vou ter energia elétrica, que os modelos consomem muita energia, que isso e que aquilo. Eu estou fazendo uma análise de futurologia no estilo ceteris paribus. Eu estou dizendo que se tudo ficar como está, e a gente continuar crescendo com o uso de IA como é hoje, vai colapsar. Mas não é assim, né? Lá na década de 70, tem a teoria de Malthus. Quem conhece a teoria de Malthus, né? A população cresce em progressão aritmética, aliás, em progressão geométrica, e a capacidade de produzir alimentos cresce em progressão geométrica. Ou seja, chega lá na frente, vai colapsar e todo mundo vai morrer de fome. Não vai ter comida para todo mundo. Teoria de Malthus, muito aceita, até ali, década de 80, era muito falada. Eu lembro de estudar isso lá, né, quando era pequeno ainda, certo? Mas a teoria de Malthus era um ceteris paribus. Ou seja, se tudo continuasse daquele jeito, a população crescendo em PG e a capacidade de produção crescendo em PA, só que existe o desenvolvimento tecnológico, os meios de produção, a automação, a forma de produzir, a otimização. Então, tudo vai melhorando. E a própria teoria de Malthus influencia nisso, né? E a própria fome que pudesse estar sendo discutida ali também influencia nisso. Então, quando a gente está falando de IA, não adianta a gente vir falar de futurologia achando que vai colapsar. Não vai. Já estamos discutindo modelos de pensamento hierárquico, modelos que utilizam menos processamento, modelos mais otimizados, modelos de inteligência distribuída, vou falar lá no final, que são os modelos federados. Ou seja, essa ideia de ter grandes data centers, sai todo mundo correndo para distribuir, funciona para essa janela de agora. Mas daqui a pouco a inteligência artificial ela vai se difundir pelo todo. Como o processamento se difundiu quando a gente falava de IoT. Não, vai ter que ter grandes nuvens, grandes centros de dados, tudo vai processar na nuvem. Aí depois vem o conceito de edge computing, a gente vai processando um pouquinho mais para baixo até que processa um monte de coisa no nosso celular, né? Poder de processamento absurdo aqui. Hoje a gente já fala de NPU, unidade de processamento de inteligência artificial, que já está dentro dos chips tradicionais que a gente tem, tanto nos computadores quanto nos smartphones. Ou seja, parte do processamento já é feito aqui. Então, lembra do ceteris paribus? É isso, né? Se a gente parar para pensar, pode ser uma catástrofe, acabar o emprego, né? Todo mundo vai perder. Não. E aí eu volto para o livro que eu falei para vocês, A Economia da Inteligência Artificial. Todas as revoluções que aconteceram na humanidade, desde que a gente acompanha os indicadores econômicos, né, eles fazem realmente um soluço na economia, o dinheiro muitas vezes muda de bolso, mas não é ceteris paribus, ou seja, as pessoas que perderam o emprego elas vão se adaptar, às vezes precisam de um apoio, tem política pública envolvida, mas a história nos conta que a gente só melhora a nossa condição de vida. E o PIB, ele cresce linearmente ao longo da história. Então, analisem, esse autor ele faz isso, né? Faz uma análise de longe do PIB, olhando para cada uma das revoluções que a gente teve. Revolução Industrial, agora a Revolução da IA, o que ele diz é o seguinte: se você olhar de perto, vai ter um soluço ali, né? Mas se olhar de longe, o comportamento é linear. Então, o PIB cresce linearmente no mundo. É um sistema complexo, muito coeso, certo? Então, a IA não vai ser diferente disso. A gente vai fazer as políticas públicas, o próprio impacto da IA, fazendo com que a gente consiga produzir mais, fazendo com que a gente consiga fazer tarefas que eram repetitivas, que eram cansativas, que levavam tempo, de forma mais rápida, vão liberar espaço, né, para que a gente faça outras coisas, para que a gente faça propostas de valor em áreas diferentes do que a gente faz hoje, como já aconteceu em N outras revoluções, certo? Então, a gente está falando de um crescimento exponencial, mas nem sempre é fácil de a gente identificar isso, né? Acho que alguém falou do caso da Kodak, que é clássico. Ou seja, a gente está olhando para algo que vai ser uma disrupção, que vai ter um comportamento exponencial, mas a gente não consegue enxergar aquilo, né?
poxa, aí a gente vai lá e fala que o engenheiro da Kodak criou o CCD, que é o circuito eletrônico que faz, né, a captura de luz e converte em dados. Ele criou aquilo. Era uma porcaria na época. A Kodak era excelência em fotografia, né? E o CCD era uma resolução ridícula, ruim. Por isso que quem olhou aquilo, não, mas nunca que eu sou referência, market share mundial aí absurdo na área de fotografia, vou apostar numa tecnologia dessa aqui. Eu já sou referência. Por quê? Porque realmente, mas ele estava numa tecnologia que é exponencial num momento em que se não observava. Então a gente tinha a inteligência artificial como algo que seria uma disrupção no mercado, no modelo que a gente está vendo hoje, e aqui está o comportamento. ChatGPT, em 2022, conseguiu o primeiro 1 milhão de usuários em 5 dias. Olha o comparativo das outras plataformas que já foram um estouro na nossa vida, certo? Netflix, que a gente falou aqui, né? Substituiu lá Blockbuster, mercado tradicional. Airbnb, e aí a gente falando de inovação, eu lembro dos primeiros hackathons, o primeiro hackathon que a gente fez no governo do estado aqui, a gente estava na época da uberização e da Airbnbzerização, que era o quê? Todas as ideias inovadoras tinham que ser um aplicativo que liga A com B, né? Porque a Uber era a maior empresa de transporte do mundo, mas não tinha um carro, e a Airbnb era a maior empresa de hotelaria do mundo e não tinha um hotel. E aí você ia para um evento de inovação e todo mundo queria fazer um aplicativo que liga o fulano ao cicrano. E é normal isso. Essa é a onda que a gente vê, né? A gente acaba indo por aquilo que está mais próximo, que está sendo mais falado. É o que você vai hoje. Você vai numa feira de tecnologia, seja a área que for, vai ter que ter inteligência artificial cravado na testa de todo mundo, que não parece que não faz parte daquele mundo, que não é inovador. E é assim, aconteceu, como eu falei para vocês, aconteceu com blockchain, aconteceu com IoT, aconteceu com N tecnologias que a gente já viu aí ao longo do, né? Com nuvem, quando chegou cloud, todo mundo vai para a nuvem e tal. Hoje já estão discutindo, pô, é híbrido, desce um pouco, tem coisa que não valeu a pena, discute. Tem arquitetura que desde a época de que nasceu a nuvem até hoje não migrou. Por quê? Porque não vai migrar. Porque tem uma relação dessa entre a gente tirar o que é tradicional e trazer para algo, mesmo que a gente perceba que tem uma inovação. Difícil a gente falar disso, né? Mas é. A inovação está trazendo com ela essa análise também. Por mais que eu diga para vocês que parece melhor, o processo para trazer daqui para cá ainda não se justifica. Isso a gente tem que avaliar. A gente sabe que o carro elétrico é mais eficiente em A, B e C. Mas jogar tudo fora e trazer para cá, não. Tem investimento envolvido ali, né? Tem que proteger o investimento, tem que depreciar tudo aquilo, tem ainda utilizações que não valem a pena. Então, a gente gostaria que fosse assim um ceteris paribus, né? Pego só uma variável e é só essa que eu quero decidir, né? O nosso cérebro é preguiçoso, a gente gosta disso, né? Pô, se eu tiver que emagrecer, eu quero só botar uma canetinha aqui e resolve todo o resto, né? Então, ceteris paribus, eu mudo só um parâmetro, que é fazer só uma coisa para resolver tudo. Mas, na prática, na vida real, não é assim, né? Cada decisão dessa, e quem trabalha, né, no setor público sabe que é mais difícil ainda. Tem uma série de coisas que a gente tem que ajustar, é questão legal, e mexe nisso, mexe naquilo, tem o histórico, tem o legado, tem tudo isso, que a gente acaba sofrendo. E, normalmente, quando a gente fala do coitado da Kodak lá, que não sei quem foi o executivo que tomou a decisão de, né, deixar na gaveta o projeto do engenheiro, mas que virou case até hoje, todo mundo fala do coitado, né? Mas por quê? Uma oportunidade exponencial, tem um livro que é do Kotler, que é muito bom, chama Bold, Oportunidades Exponenciais, e ele fala exatamente desse comportamento, certo? A gente, no começo de uma oportunidade exponencial, ela, inclusive, parece pior do que eu já tenho hoje. Ela tem uma barriga ali, que a gente olha, mas, meu Deus do céu, sabe, eu estou carregando a pedra aqui, para levar até lá eu levo um dia.
Se eu tiver que parar de carregar a pedra para olhar para o lado, até eu aprender a andar com o carrinho, eu botar a pedra ali, eu vou demorar 2 dias. E aí eu acho que não vale a pena. Então, a oportunidade exponencial até chegar aqui, que eu chamo do Cabo da Boa Esperança, quando você começa a ter um comportamento que começa a se diferir do comportamento linear, até chegar ali parece que é uma porcaria. Parece que é o CCD da Kodak. Putz, uma baita de uma porcaria. Essa foto aqui, qualidade péssima. Eu faço 1 milhão de vezes melhor. Né? Carrego essa pedra em 1 dia, só para aprender, eu ver se eu consigo fazer melhor, eu vou gastar 2. Então, enquanto a gente estiver ali, só aqueles que são, né, os entusiastas, os mais empolgados, né, no escritório de inovação ali, que a gente está, aqueles líderes de inovação, são que têm aquele perfil que não vão desistir, que vão pegar a ideia pela mão, vão analisar, vão ver, vão fazer, porque se você for pragmaticamente olhar, ninguém vai por aquele caminho. É a IA, né? Quem estava lá antes de 2022, quando surgiu o ChatGPT ali, quem era pesquisador de IA, trabalhava no submundo ali, né? Ninguém nem sabia. Trabalhava bastante, tem muita solução de IA já rodando ali, mas não era famoso, né? Depois que dobrou o Cabo da Boa Esperança, aí sim, aí o comportamento é exponencial, né? E aí a gente consegue realmente tomar uma decisão, tá? Mas é difícil. E para quem está na iniciativa privada já é complexo, porque normalmente a gente tende a ficar no linear ali, porque a gente está lidando com números. E quem está no público, né, a gente também tende a ficar no linear, porque a gente não é suscetível a incertezas. Né? A gente não pode correr esse risco. Tudo bem que a gente tem hoje, né, as leis de inovação, os marcos legais de inovação, todos que já flexibilizaram isso para a gente, mas a gente tem uma dificuldade com relação a isso, porque a responsabilidade é no nosso CPF. Então, a gente tem essa preocupação. Quem viu essa notícia? Saiu semana passada. Dói, né? Quando a gente fala de IA, automação, planta automatizada, planta apagada, sem gente operando, né? Parece que não dói tanto quanto quando a gente vê isso, né? Porque é humanoide, né? Parece com a gente, então dói mais psicologicamente falando, certo? Então, mas por que a gente investe tanto nisso? Porque é mais flexível, né? A forma humana é mais fácil de você adaptar, treinando, mudando o software, para que ele execute as atividades que podem mudar, por exemplo, numa planta de produção automobilística. Né? Então, mudou o projeto do carro inteiro, eu não tenho que adaptar muito a planta, várias daquelas atividades elas precisam dessa mobilidade, né, dessa flexibilidade, então nada melhor do que se espelhar no modelo humano, que é realmente versátil, para isso. Né? Por isso que o humanoide acaba ganhando esse tipo de abordagem, né? Isso aqui é real. Eu acho que foi a Toyota que fez um teste com um humanoide desse. Só numa das partes da linha de produção precisava posicionar uma placa para soldar, e aí vinha um braço robótico soldando de forma muito precisa, mas para posicionar essa placa tinha que ter uma precisão muito grande, e foi um desses robôs, um robô nesse estilo humanoide, que foi utilizado ali para esse teste, certo? O robô trabalha 12 horas, né, com a autonomia que ele tem, 12 horas, precisão absurda, taxa de erro infinitamente menor do que o ser humano. Certo? Ah, legal, vou tirar o emprego de alguém que estava ali. Vai.
mas vai ganhar um monte de emprego para produzir o robô, para fazer toda aquela tecnologia, para evoluir a tecnologia, para fazer as análises que precisam ser feitas, para dar suporte no robô, para também operar ou supervisionar essa atuação, né, dessa planta, assim como aconteceu na Revolução Industrial. Então, lembra? Muda de bolso. Sai de um bolso, vai para outro. Ou vai para o mesmo bolso que mudou de atuação. Dói, mas é assim que acontece. A gente está falando de ChatGPT porque é o mais famoso, trouxe aqui só para fins de curiosidade, para falar da guerra das IAs, né? Gemini lança ferramentas todo dia. ChatGPT foi lá e lançou o 5.1 já, porque a Google tinha lançado o Gemini na semana passada com uma série de funcionalidades incríveis. Então, a OpenAI foi lá e lançou também. E nessa brincadeira a gente tem infinitos modelos, infinitas ferramentas. E aí, como é que a gente se posiciona diante de tudo isso? Então, a nossa capacidade de inovar, ela passa também pelo conhecimento que a gente tem das possibilidades para poder utilizar. Porque quanto mais eu conheço de possibilidades, mais eu tenho como fazer diferente alguma coisa. Eu tenho mais ferramentas a meu dispor, né? Não quer dizer que eu tenha... E a gente, às vezes, faz ao contrário, né? Eu pego uma ferramenta e quero enfiar ela numa inovação. Não, eu conheço N ferramentas, N técnicas, né? Mapeio um processo com um objetivo de melhoria. E aí os insights são em cima daquilo que eu conheço. Então, quanto mais eu conheço, mais generalista eu sou, melhor. Porque eu tenho mais ferramentas para poder pensar e propor uma melhoria naquele ponto. Certo? Então, a gente está falando de uma versão... Eu trouxe aqui só para provocar essa questão das guerras das IAs. Tá? Tem N outras para a gente poder discutir. Esse aqui é mais uma provocação. Tá? Esse slide aqui eu já uso ele já há algum tempo. Certo? E a pergunta que eu faço para vocês é, será que... Tanto que ele é de 2024, ali, março de 24. Tá? E eu acreditava piamente nisso, né? Que o uso da inteligência artificial requer a gente saber expressar vocabulário. O que vocês acham, né? E aí não é só vocabulário, tá, pessoal? É técnica. Eu tenho que saber perguntar. Não adianta que alguém que não seja da área de medicina achar que vai perguntar para uma IA alguma coisa e vai ter uma resposta satisfatória. Pode ser que tenha... Pode ser que tenha um negócio completamente enviesado. Por isso que os modelos de LLM, eles são generalistas e tudo mais, é o que funciona no nosso dia a dia, para tarefas gerais, mas os modelos de SLM já estão tornando aí a ganhar muito o foco atualmente, que é o quê? Modelos específicos. Ah, mas e aí, como é que eu consigo fazer perguntas gerais, sendo que o modelo é específico? Aí a gente começa a trabalhar com o modelo de inteligência artificial já distribuído, né, que chama de modelo federado, que a gente vai falar depois. Tá? Mas isso aqui é importante, mas não... Achava que era só em relação a vocabulário, mas hoje é em relação a conhecimento. Eu costumo brincar o seguinte, né? Quem aqui gosta de cozinhar? Quem sabe cozinhar, né, se a gente fizer uma analogia à inteligência artificial, quem sabe cozinhar e pudesse chegar lá num restaurante estrelado, lá, Michelin, tivesse um chefe à tua disposição, só que não tem menu. Você tem que orientar no chefe aquilo que você quer que ele faça para você. Quem gosta de cozinhar e sabe cozinhar, dependendo do grau que você cozinha, você vai conseguir extrair daquele chefe mais ou menos. Certo? Ele vai poder te fazer coisas incríveis, mas você tem que pedir. Quero esse ingrediente, nesse ponto, nesse isso. Inteligência artificial é isso. Quanto mais a gente sabe o detalhe, então, quando a gente sabe, quando a gente tem a base... Por isso que tem gente falando que a base é cada vez mais importante, né? Aquelas matérias clássicas, estude física, estude matemática. Tem muita gente falando isso já. Aquela base da ciência, que é importante. Exatamente por isso. Para a gente poder ter mais capacidade de interagir com uma ferramenta como essa. Ter essa habilidade. Então, a habilidade para poder utilizar a ferramenta de uma forma mais adequada. Ah, mas a IA também ajuda nesse sentido. Ajuda, mas quem tem a base ajuda muito mais. Ajuda muito mais, né?
Tem a teoria que fala, inclusive, que a IA é 44% do processo. O outro 56% está do lado de cá, de quem utiliza a IA, certo? Então faz todo sentido aí. Oportunidades, eu joguei só algumas aqui, mas a gente sabe que tem engenheiro de prompt, engenheiro de machine learning, de infraestrutura de IA, né, de desenvolvimento de novos algoritmos, de novas formas de processar, de análise dos algoritmos atuais, de integração com os modelos, de teste de integração, de engenheiro de agentes de IA. Eu tenho trabalhado numa pesquisa que é exatamente essa, né? A gente fazer arquitetura e atuar na engenharia dos agentes de inteligência artificial para determinadas tarefas. Dá um trabalho danado, por quê? A gente estava falando dos dados aqui que são importantes para a inteligência artificial e etc. Então, isso, você não pode pegar lá um caminhão de dados, joga para cima e diz, IA resolve para mim. Não, tem limite. Né? Tem quantidade de tokens que você pode fazer por chamada, e se você tiver que quebrar a chamada, você tem que pensar no contexto, porque senão ela também já se perde, aí tem que passar um resumo do contexto anterior, para que então não é assim. Né? Da mesma forma, quando você vai passar a tarefa para alguém, a IA funciona a mesma coisa, não é um ato milagroso. Né? Você já deve ter percebido isso. Quem usa a inteligência artificial no dia a dia, naquele formato conversacional mesmo, já deve ter percebido isso. Né? Quando você pega uma tarefa, joga para ela resolve às vezes. Se tiver que interagir muito e a tarefa for muito grande, no meio ela já se perde, tem que voltar, daqui a pouco ela já não, aquilo que tinha pedido lá atrás já não funciona mais. A janela de contexto influencia muito e tem limite tudo isso. Então, isso é um profissional também que vale muito no mercado. Só que para fazer isso, você tem que conhecer o que pedir e avaliar a resposta se ela está coerente ou não. Certo? E a gente está falando de IA generativa, mas, paralelo a isso, a gente já está falando de outros conceitos. Né? IA agêntica. Ah, mas mudou a IA? Não, basicamente, pessoal, a IA agêntica é a IA generativa, só que ela tem outras funcionalidades junto com ela. Como se a gente pegasse a automação, RPA. Quem ouviu falar de RPA ali, né? Automação de processo, robô de automação de processo, RPA. Certo? Então, é mais ou menos se vocês pegassem um RPA, um robozinho que fosse capaz de navegar em site, abrir suas pastas, abrir arquivo, documento, consultar dados e tudo mais, né? Agendar tarefas. Então, você começa a dar funcionalidades de automação junto com a IA generativa, né? E que podem interagir entre si. Então, a gente tem a IA generativa, que ele é criativa, orientada a resultados e tudo mais, mas a gente tem uma IA agêntica que ela já é mais autônoma, ela pode responder para tarefas corriqueiras do dia a dia, ela interage mais com o nosso ambiente. Então, ela já é muito mais interessante. E as plataformas todas já implementaram isso. Né? A ChatGPT, já quem tem a versão paga, já tem uma versão agêntica dentro dele. O próprio Google já tem uma versão agêntica dentro da plataforma, certo? Que é o Agent Space. Então, todos eles já têm uma versão agêntica também associada. E a gente produzir esses agentes também é um diferencial para a gente, para quem usa aquele ali no dia a dia. Né? Plataformas. Existem N plataformas para utilizar. Eu trouxe essa aqui porque foi a primeira plataforma que eu estudei. Quando começou esse boom de LLM e tudo mais, eu fui atrás de plataformas. Essa é uma plataforma que ela é open source, ou seja, você pode ir lá baixar e usar ela para testar, se você tiver um hardware, né, legal. Se você quiser usar um modelo de treinamento local, você consegue, desde que você tenha um hardware para isso. Se não, você baixa ela, paga uma API, integra com uma API, você pode criar o seu chat aqui para poder conversar, pode criar seus agentes dentro de uma plataforma que ela é gratuita. Se você não tem conhecimento de instalar, de fazer e tudo mais, você pode usar a versão de nuvem, pagar, aí ela é paga, né? Mas é uma plataforma que te ajuda a fazer isso. E o que eu achei de interessante é que, assim como o Hugging Face, quem conhece lá, que utiliza também para compartilhar dados, também tem modelos de IA lá para você rodar, essa plataforma ela também tem um marketplace de modelos de IA. E esse é um modelo de IA que estava disponível lá. Então, você tem um modelo já voltado para quem é, né, do jurídico, tá? E, em função disso, você pode baixar esse modelo e utilizar. Esse é um modelo gratuito. Certo? Alguém pegou lá toda uma base de conhecimento, de jurisprudência, de lei e tudo mais, treinou um modelo e você pode usar para os seus projetos. Isso é uma das formas. A gente vai começar a discutir formas de utilização de IA no nosso dia a dia. Né?
Claro, algumas são mais técnicas, outras não, mas se você ter isso em mente para a hora de estar lidando com uma inovação, com uma melhoria de um processo, é importante porque você sabe que tem possibilidade. Se você não conhece a possibilidade, você nem considera ela, né? Modelo de federação. Isso aqui nasceu por quê, pessoal? A Comunidade Europeia tem discutido muita parte regulatória da inteligência artificial. No final, eu deixo algumas referências para quem quiser pesquisar. Tá? Mas aí o que se questionou foi, pô, legal, eu tenho dados sensíveis, né, envolvidos para poder fazer alguns treinamentos e etc. E se eu pegar isso e tiver que subir para um modelo? Olha o conjunto de cuidados que eu tenho que ter. Então, veio um consórcio, inclusive é um consórcio que ele é voltado para uso de inteligência artificial para a cura do câncer, certo? Ou para estudo ou melhoria dos tratamentos de câncer. É um consórcio global. Né? E, junto com esse, veio essa discussão e veio, a NVIDIA está envolvida nisso aqui também, tá? Veio um conceito de modelo de machine learning ou de aprendizado de máquina federado, que é o quê? Aquilo que eu falei para vocês no início da fala aqui, né? A gente pudesse ter modelos locais rodando com os dados meus e ele pode interagir aí com limite, ou seja, como se eu pudesse publicar um artigo e deixar os dados anonimizados, só com o resultado ou só com a ferramenta que você pudesse interagir com uma inteligência maior, de forma federada. Então, uma grande inteligência que interage com inteligências menores como se fosse uma árvore. Esse é um modelo que já está sendo discutido. Lembra que eu falei que talvez a gente não tivesse tanta dependência de data centers tão grandes, porque os modelos estão mudando? Raciocínio hierarquizado, raciocínio federado, algoritmos mais eficientes. Então, futurologia é algo muito complexo, principalmente num espaço muito curto de mudança como a gente está tendo agora. Então, esse aqui é o projeto. Tá? A União Europeia começou a discutir isso. O projeto é esse aqui, que eu falei para vocês. Cancer Alliance. Tá? É exatamente aquele modelo que eles implementam, chamam de Kaya Orchestration Node, que vai orquestrar essas IAs que estão distribuídas em todos os centros de pesquisa de câncer no mundo afora. Então, quem fizer parte dessa aliança vai ter o seu modelo local, que vai poder contribuir para o modelo global. Então, imagine que a gente pode ter isso em várias áreas de conhecimento, inclusive de governo. Sabe aquela discussão? Vai ter uma IA central, vai ter uma IA em cada secretaria, cada um vai ser o seu, eu quero fazer a minha, eu quero fazer a tua, eu tenho meus dados, eu não sei o quê, meu dado tem proteção legal, área médica, sigilo fiscal, eu não sei o quê. E a gente gasta mais tempo discutindo a forma do que a solução. Né? Então, isso aqui vem exatamente para esse tipo de discussão. Né? Pô, legal, a gente faz um modelo federado. Tá? E aí, as ferramentas que eu falei para vocês, né? Quem é de governo já tem plataforma Google na maioria das secretarias, tem notebook LM à sua disposição. Que é o quê? Você pode pegar os seus documentos, subir para lá, criar um ambiente teu e fazer ele responder para você dentro do teu ambiente controlado. Legal, né? Dentro do compliance, né? O pessoal fala, não pode usar o chat GPT. Está subindo dado, que às vezes é dado sensível, dado protegido, que não pode subir para um ambiente que você não conhece. Né? Agora, dentro do ambiente corporativo, dá para fazer. Eu vi que vocês já fizeram treinamento disso, então, por isso que eu trouxe para cá, para poder falar dele também. Tudo certo. Tá? E aqui é uma brincadeira que eu fiz. Tá? Olha o que tem lá no canto de lá. Você pode pesquisar o processo CIE, é o processo que eu estava pesquisando hoje de manhã, no contexto de análise de processo que a gente faz. Tá? O vídeo aqui está acelerado, tá, pessoal? O vídeo demorou 5 minutos para ele poder fazer isso. Tá? A gente está falando aqui, lembra que eu falei da IA agêntica? Aqui é uma IA agêntica integrada no navegador web. Esse navegador é o navegador da Perplexity. Eu não trouxe aqui o do ChatGPT, porque o ChatGPT lançou uma versão só para Mac. Mas já tem. Logo ele vai lançar a versão geral. Tá? Então, aqui, qual é a dificuldade aqui? A gente está no nosso conhecido SGPE, certo? O SGPE já é uma interface antiga, ele já tem bastante tempo. Então, o próprio agente tem dificuldade de entender ali, às vezes não é o melhor UX, não tem os campos muito bem definidos, às vezes a gente até às vezes sofre um pouco, né? Já é uma plataforma já mais antiga, certo? Então, a IA ela vai tentar várias coisas, ela diz, poxa, mas eu estou pesquisando, né? Vou pesquisar o processo, mas eu não tenho nenhum label lá em cima dizendo
que é para botar ali na secretaria, o nome, o número do processo e o ano. A gente sabe isso porque já está no nosso dia a dia, né? A gente aprendeu. Mas ela vai na tentativa e erro. Ela vai lá e tira print e vai dizer, puxa, não deu, não consegui selecionar, eu dei só o número do processo, botou o número numa caixa, não retornou. Ele disse, acha que eu vi que tem mais um... E ela vai se adaptando ali, e vai fazendo, e vai indo. Certo? Preenche o formulário, e ela vai interagindo. Vale a pena eu fazer isso? Nesse formato aqui não vale, eu trouxe para vocês para ver aonde a gente já chegou. Eu peguei um sistema, naveguei nesse sistema dentro de um navegador, tá? Claro que aqui a gente tem que tomar cuidado também com os dados, porque a partir do momento que a gente está dando esse acesso aqui, o acesso está indo para uma IA, então esse é o cuidado que a gente tem que ter, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai lá, ótimo, veja um ícone de carregamento no centro da tela, indicando que a pesquisa está sendo processada, a pesquisa foi concluída, está ali o processo, ele abriu o processo depois de um tempo, e ele está trazendo os dados do processo. Contratação disso, tal, justificativa, setor que está, SCTI, parecer de Sistema Administrativo de Ciência, Tecnologia e Inovação, data de recebimento 24/11, às 14h34. Então, ali foi a IA que navegou no processo e trouxe para a gente essa informação. Por que eu trouxe isso para vocês, pessoal? Porque a gente fala de interoperabilidade, de API, de não sei o quê. A Microsoft hoje já está discutindo uma nova forma de fazer sistema, a parte visual do sistema, onde você faz o sistema de acordo com uma taxonomia, uma linguagem que ela definiu, em que essa IA interagiria com o sistema que foi feito dessa forma, de forma natural, direto pela interface web. E aí com a segurança, com a federação de credencial e tudo mais. Então, olha que legal, né? E aí, não menos importante, esse aqui já é uma baixaria um pouquinho maior, tá? Esse também é uma versão agêntica, e aí eu vou dizer para vocês o quão fácil é, né? Eu pedi para a IA criar para mim uma aplicação que fosse um cadastro para um evento, que tivesse os campos de nome, e-mail, telefone, e no final um consentimento ali, um cheque de consentimento para a política de privacidade. Dentro de um ambiente em que a IA vai programar. É um agente, ela vai programar para mim, e depois eu mando essa aplicação rodar automaticamente para mim. Certo? Então, se eu sei pedir, a IA faz para mim. E vocês vão ver que ela faz de verdade, e o tempo que levou aqui, o vídeo está acelerado, esse vídeo deve ter uns 3 minutos, mais ou menos, eu acelerei ele um pouquinho, certo? Mas, ele vai criar o formulário no template HTML, eu pedi a linguagem de programação que eu queria, que ele subisse. Claro que eu tenho um ambiente de aplicação onde ele vai subir essa aplicação. Tá? E ele está trabalhando ali, está produzindo. Aqui está todos os pacotes que ele está criando para essa aplicação. Certo? Ele está dizendo, legal. O modelo que ele está usando é o Cloud Sonnet lá. Tá? Esse é um copilot da vida, é um agente integrado numa plataforma de desenvolvimento. A gente já tem esses agentes integrados ao sistema operacional, então você consegue interagir direto com Windows, direto com Linux, ele interagindo, abrindo janela, abrindo arquivo e tudo mais. Tá? Mas olha só o que a gente tem de possibilidade. Ele vai criar um ambiente virtual, que as configurações da linguagem de programação, e aí, como eu falei para vocês, quem conhece um pouquinho da área de tecnologia sabe o que ele está fazendo aí, por isso que é importante a gente conhecer como pedir. Tá? Mas se a gente for considerar, o tempo que ele levou aqui para fazer isso é mais rápido do que se eu for fazer um formulário do Google. Certo? Vamos deixar ele terminar ali. É que ele não tinha entendido que era para executar a aplicação, né? Ele está instalando os pacotes necessários ali, ele já faz tudo, tá? Instalou o pacote necessário para rodar, ele vai rodar a aplicação numa porta, depois você vai abrir no navegador e vai abrir uma aplicação que faz o formulário de cadastro de um evento. Claro que eu pedi algo, tá vendo? Já está rodando localmente, vai pedir para abrir no browser, e ele já, inclusive, abre para você. Exatamente do jeito que eu pedi. E a agêntica. Ela pode ser utilizada para ler arquivos, para produzir gráficos, para fazer análises, se a gente souber pedir para ela. Então, muito além daquilo do conversacional, né, de subir arquivo e tudo mais. Tá?
Isso é o que a gente considera na hora de definir uma plataforma de governo para que a gente consiga trazer isso para um ambiente corporativo, por exemplo, né? Que eu estou falando aqui do que eu estou fazendo no meu dia a dia como pessoa, né? Eu trouxe o SGPS só para ser um exemplo impactante para vocês. Peguei um processo que não teria problema de a gente poder subir para uma IA. O correto é que a gente fizesse aquilo dentro da IA corporativa do Estado, né? E essa IA que eu utilizei ali é do Perplexity e eu tenho conta lá para poder fazer isso também, né? Tá? Então, isso aqui é a preocupação que a gente tem que ter, como eu ingesto esses dados dentro da minha inteligência artificial, como eu faço esses agentes ler esses dados de forma padronizada, dentro de uma governança de acesso e dentro de um conceito de eficiência. Porque isso aqui custa dinheiro, pessoal. Cada chamada de API, para cada milhão de token, tributa, gasta. Inclusive, tem um dos ataques de cadeia de suprimento que é exatamente esse, né? A pessoa vai lá, tem uma IA aberta lá, conversacional, agente de atendimento do cidadão, e o cara começa a fazer pergunta, cada pergunta daquela vai na IA e consome, e derruba a IA ou gasta um absurdo de dinheiro. Certo? Então, tudo isso está envolvido em um projeto de uso de IA de forma corporativa. Então, uma coisa é a gente ir lá e usa blockchain, usa IA, usa isso, usa aquilo. Outra coisa é a gente pegar e tirar o que a gente tem hoje e botar uma camada em cima de IA. A gente tem que se preocupar com uma série de coisas. Mas esse é o nosso papel. A gente olhar e ver onde faz sentido. Quando a gente vê e diz, vou aplicar IA em tudo, não vai. Não vai. Não é simples, não é barato de fazer isso. Então, tem que aplicar onde faz sentido. E onde faz sentido é o propósito, é a etapa do processo que realmente a gente identificou que cabe melhoria utilizando esse tipo de tecnologia. Tá? Não vou falar da parte de vulnerabilidades, porque a gente não tem mais tempo. Né? A gente teria mais assunto aqui para mais, pelo menos, uma meia hora. Tá? Mas esse aqui é o top 10 vulnerabilidades da OASP, então são as principais vulnerabilidades encontradas dentro das aplicações de LLM hoje, desde vulnerabilidade de cadeia de suprimento, como eu falei para vocês, tá? Até envenenamento de prompt. Já dei exemplo numa outra fala que eu fiz de alguém que conseguiu comprar um carro da Chevrolet nos Estados Unidos por $5, dentro de um agente de inteligência conversacional automatizado no site da GM. Por quê? Fez uma engenharia envenenou o prompt ali, conseguiu ter acesso a um fluxo que saiu das barreiras tradicionais e comprou um carro por $5 e a GM teve que vender. Certo? Então, tem uma série de ameaças que estão envolvidas nesse processo aí que devem ser consideradas na hora de um projeto. Implementação, então, são os desafios tecnológicos de infraestrutura, falta de interoperabilidade, de capacitação, resistência à mudança, a parte organizacional também, os éticos, né, viés algoritmo, transparência, desigualdade de acesso, desconfiança do público e social. Não é só isso que a gente tem, depois desses insights que eu trouxe para vocês, isso aqui é o tradicional da gente pensar, né? Processo administrativo, preditivo para a segurança pública, né? Vocês viram que a gente tem um leque absurdo de possibilidades utilizando inteligência artificial dentro do nosso contexto de dia a dia. Como eu falei para vocês, aqui é só referencial, tá? Então, aqui é o que a comunidade europeia considera na adoção de inteligência artificial. O Estado tem um decreto que a gente trabalhou, né? Edson, né, mais um grupo grande, SCTI, todas as secretarias. O decreto regulamenta o uso da inteligência artificial dentro da administração pública. O decreto regulamenta um projeto de lei que é do deputado Mário Mota, aqui, que já foi aprovado. Tá? E esse decreto está tramitando dentro do processo de governo e já está em vias, né, de ir para o governador assinar. Tá? Então, foi um trabalho muito importante que foi feito. E muito do que tem aqui está lá. Essa questão do viés, a questão de a gente sempre ter uma alternativa de tomada de decisão humana, né, do cuidado com o risco que a gente tem na aplicação dessa tecnologia. Então, tem toda uma estrutura de governo necessária para que aqueles riscos que a gente teve aqui no dia a dia, eles não aconteçam. Para a gente encerrar, só um pouquinho de provocação aí. Inteligência artificial pode ser a melhor e a pior coisa que já se aconteceu na humanidade. Isso é a equação de vida e morte de qualquer tecnologia, né? O Einstein já falava isso, inclusive, da equação dele lá, né? Tá? E a tecnologia move o mundo e define o futuro. Muito obrigado, pessoal. Não sei se a gente tem tempo para...
uma pergunta, quem quiser contato, o LinkedIn está ali no QR Code, fiquem à vontade. Eu tenho 2 livros aqui de uma querida amiga que já estava comigo há um tempo. Se quiserem, se a gente tiver 2 minutos para fazer uma pergunta, tem? Como é que está a organização aí? Sim ou não? Estamos no último... As 2 primeiras perguntas, então, ganham o livro aí. Só para forçar o pessoal a fazer. A minha pergunta vai muito associada à primeira fala sua, que foi: nós precisamos ter um método para poder se aprofundar na IA. Já há um avanço, porque não basta eu entender de formular um prompt. Não. Eu posso entender do assunto, eu estou brigando com a IA todos os dias para aprofundar em assuntos e mais assuntos, e a IA vem com respostas para mim, ou com soluções para mim, que eu digo: você não está falando comigo mais, porque o que eu escrevi não foi o que eu perguntei, o que eu pedi para você construir não é isso. Então, existe um método. E ontem eu aprendi mas nem vou falar aqui. Ontem eu aprendi que a sigla dele é ideal. E existem outros? Existem N métodos, né, inclusive de engenharia de prompt, ou métodos para evitar a alucinação da IA, né? Mas quando você vai para uma solução corporativa, né, que ela é os agentes, aqueles agentes trabalhando por trás dos panos para a gente tem barreiras que a gente tem que implementar, a gente tem contexto que tem que passar. Lembra que eu falei de uma pesquisa que eu estou fazendo? A gente está usando agentes de inteligência artificial para gerar relatórios de compliance para a área de segurança cibernética. Então, a gente pega dados do ambiente inteiro, vulnerabilidades, boas práticas de configuração que são coletados do ambiente, e ele gera um relatório na linguagem do Compliance Officer. Então, lá a gente tem barreiras, a gente traz dados reais, orienta muito bem essa IA para ela não alucinar. Então, tem método para isso, e o método tem N métodos, inclusive, né, de como a gente compõe essa chamada de uma IA, qual o modelo utilizar, e quais são as barreiras que a gente tem que ter, e as validações pós-processamento que também têm que ser feitas, para que a gente não corra o risco de depois ter um resultado que a gente chama de alucinação, né? Ó, vai levar lá para a sua terra um livro que é daqui, fala da história da tecnologia e da inovação. Essa pessoa aqui ela está desde o começo do processo de inovação aqui. Boa noite, quer dizer, boa tarde, Ramsés. Meu nome é Lorena, também sou especialista da Secretaria do Planejamento. A minha dúvida, na verdade, ela é algo que me acompanha há um bom tempo. Vendo aí a sua colocação referente aos dados sensíveis, né, o quanto eles são sensíveis, sobre tudo que a gente vai alimentando, as ferramentas, e o quanto a inteligência artificial tem tomado conta no nosso contexto e cada vez mais rápido, no que diz respeito aos direitos autorais, né, a propriedade intelectual e todas as informações que são sensíveis e de que modo que estão sendo até então vistas as políticas públicas para defender a propriedade intelectual em relação aos direitos autorais e também a essas informações sensíveis, para que elas não tenham realmente uma propagação errada, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela pode ser utilizada para o bem, como também de uma forma bastante equivocada. Até que ponto a política pública está tomando as devidas providências para mitigar maiores problemas, né? E essa é a pergunta do milhão, né? Por quê? Vou dizer para ti, Lorena, 2018, a gente estava no contexto de proteção de dados ainda, e a comunidade europeia já estava discutindo a questão da inteligência artificial exatamente nesse contexto, que eles estão muito ligados, né? A questão dos dados pessoais, eu na minha opinião pessoal, apesar de complexo, ainda é mais tranquilo de resolver do que a questão da propriedade intelectual, né? Por quê? Porque quando a gente está falando do modelo envolvido de linguagem de larga escala, né, os LLMs da vida, né, ele vai se basear em alguma coisa. Então, ele vai pegar uma música sua e vai juntar com uma música dele
e vai criar uma outra música com seu estilo, da mesma forma que alguém pegava um riffzinho de guitarra lá e botava no meio da outra e ia para lá para frente discutir plágio, né? Só que a dificuldade hoje é a quantidade de soluções que a gente tem, né? Então, a gente não tem solução para isso ainda. Tá? A propriedade intelectual, tem muita gente discutindo, até produção literária e tudo mais. Né? Uma das músicas top da Billboard agora foi criado por um agente de IA. E aí, ele se baseou em quê? Ele realmente criou algo? Ele alucinou? Porque se ele alucinou e criou um negócio maluco lá, e tudo bem, mas normalmente não é isso que acontece. Né? Ele pega referências de alguns autores e alguns artistas e ele acaba criando alguma coisa em cima daquilo. Nada que a gente já não fizesse nós, né, como pessoas, só que quem está fazendo isso é uma IA agora, com uma escala gigantesca global, e é muito difícil de a gente controlar isso. A gente não tem essa resposta hoje ainda. Proteção de dados tem todo um cuidado já, né, todo um regramento, legislação e tudo mais, mas propriedade intelectual ainda é algo que não temos a resposta. Realmente é uma preocupação, certo? E a gente não sabe qual vai ser o futuro de todas as produções, não só artísticas, como outros tipos de produção, né? Propriedade industrial também, etc. Tá? Encerramos, então, pessoal. Muito obrigado, espero que tenha valido a pena. Né? Acho que retornamos agora, é isso? Edson vai fazer o encerramento. Carol. Ramsés já é da casa, né? Já acho que todos os Proc Day que a gente fez aí, ele está presente. O pessoal, né? Não aguenta mais. Adora, o pessoal adora, pede. Bom, pessoal, eu queria convidar a todos que quiserem vir aqui na frente para a gente fazer a última foto de hoje, aqui na frente, com todo mundo, por gentileza, para a gente finalizar e amanhã a gente ter mais um dia maravilhoso aqui na análise dos casos. Valeu, muito obrigado. Você não ia aparecer, porque tanta gente vai falar, fazendo discurso. Antes, na outra foto, tinha um que ficou assim, ó, por causa do eu não sei se eu apareci. Eu acho que não. Tinha um cara bem alto na minha frente.